grande prazer reunir nesta manhã aqui tanta gente, eu vejo rostos conhecidos aqui, amigos, gente que inclusive conhece muito do tema, Estela, Gessner, Samuel, que conhece deste tema e de muitos outros. E eu queria primeiro abrir os trabalhos aqui agradecendo imensamente o fato do ministro Jader Filho ter aceitado o nosso convite. O ministro das Cidades, ele mesmo comentava, tem uma vida atribulada, né? E sujeita a choques térmicos, não é, ministro? O ministro estava aqui dizendo que São Paulo está com uma friaca insuportável. E eu, como tenho a mania de dizer o que penso, diz que eu adoro. Mas, enfim. Então, muito obrigado, ministro, por abrir aí um espaço na sua agenda para estar Lembrando aqui. que eu estou chegando lá do interior do Pará, que estava assim com uns 38, 40 graus assim, de temperatura. Então, só para a gente fazer esse contraponto aí. É a espécie de a vingança de Montezuma, né? Como se diz no negócio. Porque eu numa temperatura dessa, eu entro num estado de prostração que eu sou capaz de. Eu não sou incapaz de proferir uma frase a 38 graus centígrados, né? Verônica, a você também o nosso muito obrigado. A Verônica já esteve aqui conosco, não faz muito tempo. Eu vou praticamente me dispensar de apresentar os dois, porque são sobejamente conhecidos aqui por todos que estão aqui nessa audiência, nessa plateia. Eu queria agradecer as empresas que patrocinam o ciclo de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas aí à frente e às minhas costas. Eu vou pedir um minutinho para rodar um vídeo institucional, ministro, que tem duas qualidades. Ele é bom, mas, sobretudo, ele é breve. Então, em seguida, nós passamos aqui a, de fato, tratar do tema que nos trouxe hoje a Fundação. Pedir a Verônica que faça a primeira intervenção e o ministro faz a segunda. E depois nós vamos fazer uma conversa aqui e eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço, mas eu vou pedir aqui a autocontenção de todos que queiram, eventualmente, fazer uso da palavra no momento das perguntas. Perguntas curtas, terminadas com ponto de interrogação, sem longos comentários e sem preleções paralelas, porque se vocês aí me obrigarão a ser chato, né? Então, se a gente tiver esse acordo de perguntas curtas, terminadas com ponto de interrogação, acho que a gente pode criar uma dinâmica boa aqui, o microfone roda. Mas já falei demais e queria mostrar o vídeo e depois a Verônica assume aqui os trabalhos. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Muito bem. Verônica, a palavra é sua. Acho que já está ligado. Bom dia a todos. Agradecer ao Sérgio e à Fundação Fernando Henrique Cardoso pelo convite. É uma alegria estar aqui novamente, né? Estava rememorando com o Sérgio que eu acho que eu estive aqui no final do ano passado, também fazendo uma discussão sobre o setor de saneamento básico, né? Que eu acho que tem sido objeto de muitas discussões recentes. Certamente o ministro Jader, ao quem cumprimento aqui, é uma honra estar ao seu lado, ministro, aqui, nessa oportunidade aqui na Fundação FHC. Nos últimos 20, 30 dias, a gente tem tido a oportunidade de discorrer e de refletir a respeito dos 5 anos do Marco Legal de Saneamento, do novo Marco Legal, ou enfim, da alteração legal que foi feita à Lei 11.445 de 2007, em que se reflete, em alguns casos se comemora, em outros casos a gente acende o alerta, né, sobre os desafios que a gente ainda tem pela frente,
Mas eu acho que sempre é muito válido e, mais uma vez, parabenizo a Fundação FHC por esse momento aqui de debate, de diálogo e de ter a oportunidade de também né, debater enfim, interagir com todos que estão aqui presentes também, aos quais eu cumprimento também, sobre os 5 anos. E uma das reflexões que eu fiz, se me permitem rapidamente, é que a gente tinha a Lei 11.445, de 2007, o nosso João Paulo Papa, né, a gente trabalhou, inclusive, no debate em 2018, 19 e 20, mas anteriormente a isso tinha um projeto de lei, se não me engano, do ano de 2001, que, se não me engano, era o 4747. Na época, o ex-presidente da agência também, o nosso querido professor Gerson Kelman, também trabalhou nesse sentido. E eu acho que aquela época e até 2020 tinha um grande problema, que eu acho que ele era tão grande que era difícil de ser enfrentado. Eu estava fazendo umas breves anotações aqui da minha reflexão a respeito do problema, que era de tamanha complexidade que era a discussão sobre a titularidade dos serviços, que foi sendo clareada a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, durante anos houve esses embates entre discussões sobre a titularidade, se era municipal, se ela poderia ser delegada ou não, no caso da existência de uma empresa estadual, como é que acontecia a prestação dos serviços e como é que funcionava, qual era o papel da União, no caso do saneamento básico, e considerando a previsão constitucional de um pacto federativo em que a gente tem papéis e atribuições para os 3 entes federativos, União, estados e para os municípios como titulares do serviço, a gente só passa a enfrentar esse problema com a Lei 14.026 quando a gente incorpora as decisões do Supremo Tribunal Federal, trazendo claridade, né, e de forma muito expressa na lei, que a titularidade reforça, né, o que está previsto na Constituição, que a titularidade é do município, mas ela pode ser exercida de várias formas. Quando a gente traz isso para a lei, isso traz talvez aquele estado de ânimo de, ok, vamos, né, partir então para entender como que a gente pode prestar os serviços das diversas formas que a lei traz. Além disso, tendo clareado, né, clareza sobre a questão da titularidade, a gente tem um pacto federativo complexo. 5.570 municípios, 27 estados federados e a União, cada um com papéis complementares, porém não necessariamente coordenados. Mais um esforço que foi feito pela lei, ao criar o CISB, Comitê Interministerial de Saneamento Básico, presidido pelo nosso ministro Jader, que tem o papel de coordenar os esforços a nível federal, mas também, ou seja, de todos os ministérios do Poder Executivo que têm um papel relevante no saneamento, mas também trazer clareza sobre a política do saneamento, política nacional de saneamento básico, e qual é o papel de cada um, qual é o papel das empresas estaduais, dos estados, que tenha eventualmente uma delegação para execução do serviço de saneamento, e o papel dos municípios. E, em seguida, prover e fazer esse esforço que tem sido feito de forma brilhante pelo ministro, que é fazer a convergência dos esforços, o somatório dos esforços, União, estados, municípios e setor público, setor privado, com uma série de instrumentos que, depois de trazermos a lei, né, alteração da lei, regulamentação da lei por decreto, revisão, aprimoramento dos decretos, o papel da agência, né, de trazer previsibilidade para o setor por meio de uma estabilidade regulatória, previsibilidade, regras claras, um ambiente que permita mais clareza para os investidores, sejam públicos, sejam privados, para que os investimentos possam acontecer, uma série de instrumentos que foram desenvolvidos ou aprimorados a partir disso. Sejam instrumentos de financiamento, por meio dos bancos públicos, BNDES, Caixa, seja por meio de instrumentos de estruturação de projetos, BNDES com o braço estruturador de projetos e o braço financiador, Caixa por meio do financiamento via FGTS, FI e FGTS, mas também a partir do FEP, Fundo de Estruturação de Projetos da Caixa, que também faz estruturação de projetos de saneamento de água, esgoto, resíduos sólidos e agora drenagem urbana. Os próprios instrumentos do governo federal, na liderança do ministro, de investimentos públicos diretos, seja por meio do orçamento do Ministério, seja por meio de execução de emendas parlamentares, seja por meio de debêntures incentivadas e outros instrumentos que incentivam, né, a ampliação, o REID, né, os regimes de incentivo fiscal também para a prestação de serviço. Então, a gente cria, a partir da alteração da lei, uma série de externalidades, vamos chamar assim, que trazem um outro ambiente totalmente diferente ao que a gente tinha em 2019,
que 2018, quando foi apresentada a primeira medida provisória, e aí então a gente passa de fato a destrinchar aquele problemão que ninguém queria enfrentar. Então, a minha leitura é que era tão grande o problema, a gente vai mexer com todos os municípios, com todos os estados, com todas as empresas estaduais, papel da União, decisão do Supremo que não está claro exatamente quem é o titular, se tem região metropolitana, se é micro-região, como é que a gente faz isso? Como é que a gente executa, né, a titularidade do serviço quando ela é delegada, considerando que grande parte dos municípios do país não tem condições de exercer plenamente a sua titularidade? Então, quando a gente vai destrinchando e trazendo clareza a cada um desses aspectos na Lei 14.026, a gente passa, então, a ter um outro ambiente. E eu acho que é esse ambiente que eu gostaria de falar um pouquinho aqui, que é um ambiente de estabilidade, de mais previsibilidade para os investimentos, sejam eles públicos, sejam eles privados. E o papel da Agência Nacional de Águas, que é um dos aspectos trazidos pela legislação, é exatamente esse. Tendo a lei alterada, tendo os decretos definidos, né, os decretos regulamentadores que criam o CISB, que definem capacidade econômico-financeira, que falam das condições gerais de prestação de serviços, como é que a gente vai para a parte de regulação? Como é que a gente promove aquele ambiente de estabilidade para promover mais investimentos? Sejam eles públicos, sejam eles privados, sejam eles concessões, sejam PPP, seja aditamento contratual, seja privatização de empresas públicas. Como é que a gente traz isso? E aí a Agência Nacional de Águas, desde 2020, se estruturou a partir da criação de uma superintendência de saneamento básico. Nós formamos uma equipe basicamente oriunda de equipes de outros ministérios, enfim, de carreiras transversais, time da agência que já tinha algum entendimento a respeito do setor de saneamento básico, e passamos então a olhar sistematicamente, basicamente num olhar muito rígido ali da estrutura da lei, o que a lei nos atribui, qual é a nossa obrigação. Inciso por inciso da lei, atribuição da ANA. Então, vamos tratar de condições gerais de prestação de serviços. Componente água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana. Agora vamos falar sobre reajuste tarifário dos 4 componentes. Vamos falar agora de estrutura de contabilidade regulatória dos 4 componentes. Então, a gente foi olhando cada um dos elementos num olhar muito tanto do rol estabelecido na lei, como num olhar matricial dos 4 componentes do serviço de saneamento básico, e fomos definindo cada uma das normas de referência. Hoje nós temos publicadas 12 normas de referência para a regulação do serviço de saneamento básico, tanto sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, os serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos e de drenagem urbana, que é um componente que a gente está avançando agora nesse segundo ciclo de agenda regulatória, para trazer clareza para os prestadores, para os reguladores infranacionais, sobre o que são os serviços, qual é a característica de um serviço que seja prestado com qualidade, como é que a gente define modicidade tarifária e capacidade de pagamento dos usuários, como é que a gente presta um serviço e atinge as metas de universalização com o volume e o esforço que o país está fazendo com todos os seus instrumentos, seja da União, dos estados, dos municípios, para buscar o atingimento dessas metas, de uma forma em que as pessoas possam pagar a tarifa. Né? Como é que você inclui a população que não tem uma capacidade de pagamento condizente com o volume de investimentos necessários a serem feitos? Como é que a gente equilibra esses elementos? Uma previsibilidade, um ambiente que atrai investimentos e que dê o retorno econômico adequado para os prestadores de serviços, sejam públicos ou privados, e ao mesmo tempo que caiba no bolso das pessoas. Né? Não adianta você ter o serviço se a pessoa não consegue pagar, vai ter uma taxa de inadimplência maior, ou você vai ter um tarifaço com aumento, com um eventual reequilíbrio do contrato em função do aumento de investimentos, que levam a um desequilíbrio posterior. Então, como é que a gente traz esse equilíbrio? É o que a agência tem feito a partir das normas de referência. E mais um elemento só para somar aqui, uma atribuição que a lei traz para a gente também, que é fornecer ou disponibilizar ação mediadora ou arbitramento regulatório no caso de disputas entre titulares, prestadores ou reguladores infranacionais. Então, como é que a agência pode dirimir conflitos, se acionada, no caso, entre disputas entre esses órgãos, com o objetivo de evitar ou diminuir a judicialização. Então, a gente deve estar publicando, eu acho que ainda essa semana,
a composição de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, na ANA, que disponibiliza a partir de 2 normas, uma de ação mediadora e outra de arbitramento regulatório, as possibilidades de que a agência seja acionada para dirimir esses conflitos. E, por último, como é que a gente traduz e disponibiliza todo esse trabalho que a gente tem feito para as agências infranacionais que são, de fato, quem regulam os serviços na ponta. E eu sempre brinco com a nossa equipe que não adianta a gente ter normas de referência lindas, maravilhosas, publicadas no nosso site, se elas não forem incorporadas, recebidas, entendidas, compreendidas e traduzidas em bons contratos, em capacitação das equipes técnicas das agências reguladoras que consigam entender, acompanhar, monitorar e fiscalizar e, eventualmente, autuar, né, um prestador de serviço que não tenha feito o seu papel adequadamente. Então, essa é a próxima etapa, e para essa etapa a gente tem feito um esforço enorme com a pequena equipe que a gente tem, liderada aqui pela nossa Beatriz, que é a nossa líder da capacitação e de formação dessa matéria específica lá na agência, que é formar e disponibilizar as informações para os agentes reguladores infracionais. Hoje a gente tem cadastrado 107 agências que regulam serviços de saneamento básico no país, desde agências estaduais como o Arcesp, aqui em São Paulo, até agências municipais, de apenas um município. Então, as capacidades institucionais e a maturidade de cada um desses agentes é totalmente diversa. Então, tem boas estruturas, tem estruturas muito pequenas, tem uma variedade muito grande, e como é que eles são capazes de incorporar isso e como é que a gente ajuda. Então, como é que a gente tem feito? Cada norma que é publicada, ela vem com um manual de aplicação da norma, um curso online, gratuito, disponível para qualquer pessoa que queira acessar essa capacitação, encontros anuais de todos os reguladores. O nosso próximo encontro agora nesse ano é no dia 3 e 4 de setembro, lá em Brasília, na agência, de todos os reguladores infranacionais, para que a gente possa debater, discutir, tirar dúvidas, enfim, fazer realmente oficinas de trabalho para sanear e clarear as dúvidas entre os reguladores, e um esforço praticamente de corpo a corpo de disponibilizar WhatsApp, reunião online, e-mail, para quem tiver qualquer dúvida. Eu falo assim, pega meu WhatsApp, qualquer dúvida eu mando para o time, para clarear, para sanar a dúvida, porque se a gente não orientar, não ajudar nesse momento em que a gente precisa dar as mãos e precisa disponibilizar esse esforço de compartilhamento de conhecimento, de construção conjunta de conhecimento com os reguladores, a gente vai demorar mais, vamos dizer assim, para reduzir esse gap de informação entre o que a gente tem feito na ANA com os reguladores infranacionais. Mas a gente tem visto um esforço e um apetite, uma vontade muito grande dos reguladores de aprenderem, de incorporarem esse conhecimento, de traduzirem isso para suas realidades, lembrando que Pará, Belém do Pará, enfim, o estado do Pará, eu brinco nisso que o Pará é um continente, né, pelas suas dimensões em termos territoriais e de diversidade, inclusive de biomas, de território. Então, assim, se a gente olhar só o Pará, o desafio já é gigante. Quando a gente olha o Pará, uma região amazônica, com uma população com características muito específicas, não dá para a gente tratar o Pará igual a gente trata Brasília, ou Porto Alegre, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. Então, a gente faz normas de caráter geral e com abrangência nacional, porém que permitem o olhar particular, o olhar regionalizado, o olhar local, e que precisa ser adaptado e compreendida a realidade local para que, de fato, seja adaptada e a norma, enfim, e a atuação do regulador, do prestador, sejam adaptados à realidade local. Então, em termos de desafio, Sérgio, a gente estava comentando mais cedo, nesse último ano, acho que a gente avançou bastante, tanto no nosso trabalho, vamos dizer assim, de disponibilizar o conhecimento a respeito da regulação, mas também de chegar mais perto das agências infranacionais, nos colocamos 100% à disposição de auxiliar, de ajudar, tirar dúvidas. Então, a gente tem tido essa troca muito, muito profícua com todos os reguladores que têm nos procurado. Então, não são todos, né? A gente ainda tem uma busca ativa aí atrás de reguladores. Se alguém, eu falo assim, gente, se alguém conhece um regulador, fala para se inscrever lá no site da ANA, manda um e-mail, tá aqui o link para se inscrever, como é que faz o cadastro? Porque, de vez em quando, a gente fala assim, poxa, tinha uma agência que a gente nem sabia que existia e ela existe. É uma agência municipal, pequenininha, regula o serviço, tem o titular, ou presta diretamente, ou fez uma concessão, uma PPP, e a gente nem sabia que tinha um regulador.
e eles aparecem. Então, a gente fala, não, pelo menos se cadastra que você entra no nosso mailing, entra no nosso ecossistema e a gente consegue ajudar nesse sentido. Então, é um trabalho que é de longo prazo, não, a gente não tem a pretensão de que mude a regulação da noite para o dia, mas é um trabalho que eu me orgulho muito e que é mérito todo da equipe da Ana, é que em 5 anos, vamos dizer quase 4, né, porque a nossa primeira norma foi de 2021, dezembro de 21, e agora até o final de 2025, a gente vai ter praticamente todos os parâmetros de regulação do saneamento básico do Brasil disponibilizados, estabelecidos, dados, né, assim, à disposição dos reguladores, dos prestadores, dos titulares. E aí eu brinco com os meus colegas das outras agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel, a ANAC, falou, vocês demoraram 30 anos, a gente fez em 5. Então, estou brincando, né, gente? Mas a gente... equipe, Verônica? A gente está jogando esse desafio. Qual é o tamanho da equipe? Eu não resisto a perguntar. A equipe de saneamento hoje, eu acho que tem 35 pessoas do time da Superintendência de Saneamento. E temos o nosso apoio jurídico, né, a nossa Procuradoria Jurídica, temos a nossa equipe de qualidade regulatória, que são 4 pessoas, mas são todos que cada um deles vale por 20, então a gente realmente é um mérito da equipe e ter conseguido fazer isso em 5 anos não é trivial e é todo o mérito da equipe realmente que fez um esforço muito grande em parceria, né, com o Ministério, sempre seguindo as diretrizes do Ministério. E aí aqui mesmo me permita mais saudar a Fernanda aqui, que tem sido nossa parceira dia e noite também nas dúvidas, não só jurídicas, mas técnicas também. E é isso, acho que a gente tem um bom caminho a trilhar, eu acho que o caminho trilhado nesses 5 anos foi muito positivo, e eu acho que olhar para os próximos 5, 10, 15 e até 2033, eu acho que temos boas perspectivas, apesar dos desafios serem enormes, eu acho que o caminho trilhado tá indo bem. É isso. Ministro, antes de lhe passar a palavra, deixa eu corrigir um lapso meu na minha intervenção inicial. Eu esqueci de explicar a razão da ausência do governador, senador Tasso Gereissati. Ele teve que se submeter, soubemos disso no finalzinho da semana passada, a uma intervenção para corrigir uma hérnia de disco. E quem já fez essa operação ou sabe dela, uma vez feita essa operação, tem um período de repouso que o impediu de estar aqui conosco. Ele pediu que transmitisse um abraço ao senhor, à Verônica, e lamenta não poder estar aqui. É isso. Ministro. Primeiro, quero agradecer em teu nome, Sérgio, e a honra de poder estar hoje aqui dialogando sobre um tema tão importante como é a questão do saneamento no nosso país e um local que nos inspira muito, que é a Fundação Fernando Henrique Cardoso, a quem eu aqui externo e não escondo a minha admiração pelo presidente e que tem um papel importante na história do nosso país. Então, muito honrado de poder estar sendo aqui, ter sido convidado por vocês e poder, estar participando de uma mesa junto com pessoas tão profundamente conhecedoras desse tema, que é um tema tão importante para o nosso país. Então, primeiro, quero agradecer em teu nome, Sérgio, agradecer a todos que fazem a Fundação Fernando Henrique Cardoso, levando meu abraço ao presidente, desejando saúde a ele. Saudar a minha querida parceira, a Verônica Sanches, que é a nossa diretora da agência, e saudar todas as senhoras e os senhores. Me permitam, eu estruturei esse nosso diálogo aqui, acho que primeiro tentando fazer um diagnóstico inicial do tamanho do problema que nós temos hoje. Mas antecipo dizendo para vocês que eu sou naturalmente uma pessoa otimista, que eu acho que nós temos caminhos para poder encontrar a sua solução diante desse tamanho, desse desafio que nós temos hoje dentro do Brasil. Nós temos hoje uma cobertura, lembrando que a nossa meta é chegar a 99%, né, de água até 2033 e 90% de esgoto até 2033. Nós temos hoje uma cobertura de água da ordem de mais ou menos 85%.
e de esgoto alguma coisa em torno de 56%. Só que quando você olha 84%, você está fazendo aqui uma classificação como se esse 84% fosse uma coisa linear em termos de Brasil, né? E aí eu vou dar aqui um dado para vocês que desse 84% que nós temos de abastecimento de água, na região norte, por exemplo, nós só temos 64% das pessoas, das casas, que têm uma água de qualidade nas suas torneiras. Desses 56%, que por si só do esgotamento sanitário já é um número muito preocupante a nível de Brasil, na região norte do Brasil você tem 15% somente de cobertura de esgoto na região norte do Brasil. Se a gente fala de investimentos, nós temos alguma coisa em torno, em toda a sua, vamos dizer assim, todo o cenário do saneamento, nós temos um investimento necessário de mais ou menos alguma coisa em torno de 900 bilhões de reais necessários para que a gente alcance o número, essa meta de universalização até 2033. 900 bilhões de reais. Mas se a gente quiser localizar somente na questão da água e do esgoto, nós vamos chegar a alguma coisa em torno de 360 bilhões de reais. Eu falei esses grandes números para a gente poder primeiro entender o tamanho do problema que nós temos, que o Brasil tem hoje. E eu, Sérgio, tenho falado, e Verônica sabe disso, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, me lembro de que logo quando nós chegamos no Ministério, a primeira bomba que jogaram assim no meu colo, e eu que confesso que fui estudar a questão do saneamento, o máximo que eu que vinha do setor privado, eu sempre trabalhei com comunicação, área empresarial, parte de educação e pecuária. Confesso a vocês que o máximo que eu tinha lido sobre saneamento tinha sido a parte, todo aquilo que eu vinha fazendo cobertura como jornalista em cima da questão do esgotamento sanitário, saneamento, enfim, era o que eu sabia, Sérgio. Não vou mentir aqui a vocês, não vou aqui inventar história aqui para vocês. Então me entregaram logo assim uma bomba que era a mudança dos decretos do saneamento. Assim, bum! Aí eu já cheguei, eu confesso para vocês que foi a primeira missão difícil, porque você tinha de um lado os governadores e parte dentro do próprio governo federal, no sentido de defender os interesses que eu quero dizer para vocês aqui, eu vou separar, e que uma coisa que eu não tenho na vida, eu acho que o principal defeito de um ser humano é o preconceito. Eu nunca tive preconceito com absolutamente nada na minha vida. Então, tinha um setor defendendo fortemente o setor público e a manutenção das empresas públicas, e um outro lado puxando fortemente para o setor privado, dentro do Congresso e parte da imprensa defendendo a questão do setor privado. E eu, obviamente, querendo entender. Então eu passei a ouvir as pessoas. Comecei a ouvir, conversa com um, conversa com o outro, ouve a opinião de um, ouve a opinião de outro, para poder formar a minha opinião. Eu não queria ser induzido, Sérgio, por ninguém. Eu queria ter a minha própria opinião. Então eu fui estudar, fui ler, fui conversar com técnicos para poder me aprofundar no tema, para a partir daí sair com uma solução que fosse uma solução para o bem do Brasil. E aí eu quero deixar claro para vocês que a primeira coisa que eu aprendi: ninguém sozinho vai cumprir essa meta. Ninguém sozinho. Esqueçam. Nem o setor público vai conseguir dar conta disso, nem o setor privado vai conseguir dar conta disso. Se alguém disse isso a vocês, está mentindo. E eu vou mostrar para vocês, de maneira técnica, como é que a gente consegue chegar nessa conclusão. Primeiro, se você pega hoje o que nós temos de investimento, eu vou falar um pouco do que tem hoje na carteira dentro do Ministério das Cidades. Diante desses números que eu estou falando aqui, Sérgio, eu vou me localizar para poder falar um pouco de água e de esgoto, que é a meta que nós temos estabelecida hoje dentro do marco legal do saneamento, que eu vou pegar, vamos falar aqui de 360 bilhões de reais. Então, se eu pegar o que nós temos na carteira hoje dentro do Ministério das Cidades? Quando nós chegamos lá no Ministério das Cidades, entre obras paralisadas, obras andando a números muito baixos, nós temos hoje uma carteira dentro do Ministério das Cidades da ordem de 50 bilhões de reais.
e aí para as diversas regiões, e aí sendo muito objetivo para vocês, não quer dizer que esses 50 bilhões de reais, porque são obras que vêm desde do PAC 1, PAC 2 e outras obras de outros governos, isso não está distribuído diante deste cenário aqui de desafio, não está distribuído, longe de estar... Não, esses 50 bilhões estão mais voltados para a região norte do Brasil, onde tem a maior necessidade. Esqueçam isso, não é isso que nós temos hoje dentro do cenário, dentro do Ministério das Cidades. Na outra mão, nós fizemos uma seleção do PAC, e aí sim, Sérgio, eu impus que a divisão dos recursos fosse a partir da necessidade daquilo que nós temos de dados dentro do Brasil, de falta de água e falta de esgoto. Então, a maior parte, onde é que precisa de mais recursos, aí sim, foi uma exigência minha para a nossa equipe e para quem participou do processo, que o dinheiro seria distribuído na maior parte dele, aonde tem mais necessidade de falta de recursos. Essa foi a primeira seleção, e aqui... Pessoal, eu não estou fazendo aqui, eu não estou descobrindo, não quero aqui eu me vangloriar disso, mas foi a primeira vez que uma seleção de fato foi distribuída. Verônica sabe disso, que os recursos foram distribuídos, ou seja, de uma maneira onde mais tem o problema. Então, onde mais precisava de água era onde mais tinha aqui recursos. Isso me parece óbvio para todos nós aqui, mas não era assim que era feito a distribuição dos recursos. Não era assim que era feita a distribuição de recursos, mas nós exigimos que essa distribuição do recurso fosse feita dessa maneira. Então, se nós pegarmos aqui, eu estou falando para vocês, pessoal, de mais ou menos uma coisa em torno de 110 bilhões de reais, entre recursos do Orçamento Geral da União e financiamentos. Então, nós temos aqui. Se nós pegarmos na outra mão, Sérgio e Verônica, tudo aquilo que foi captado, tudo, desde 2020, quando começaram os processos de concessão, o investimento total para água e esgoto foi da ordem de 178 bilhões de reais. Tudo. Esse foi o recurso que foi captado até hoje, desde quando iniciou o processo de concessão, 178 bilhões de reais. E quero dizer para você o seguinte, esses 178 bilhões de reais, aí eu volto de novo para aquela primeira frase que eu falei para vocês, que ninguém faz sozinho isso, a maior parte desses recursos são provenientes de investimentos do BNDES, de recursos de financiamento do BNDES ou da Caixa Econômica Federal. Então vamos lá, estamos falando de setor privado, quem vai pagar a conta é o setor privado, mas quem está financiando esses investimentos é o setor público. Por isso que eu estou aqui dizendo que nós não podemos, se a gente quer de fato encontrar a solução, não dá para ter preconceito nesse jogo. E aí eu vou avançar um pouquinho mais para vocês poderem entender o tamanho da complexidade do que a gente tem dentro disso, que se nós somarmos todo esse recurso que eu estou dizendo aqui para vocês, não chegam nos 358 bilhões de reais que a gente estava falando aqui. Então, nós precisamos o quê? Ampliar ainda mais esse processo. Por exemplo, acabou de acontecer o processo de concessão da água e do esgoto do meu estado do Pará. Isso, financiamento aí vindo por parte do BNDES. Nós temos agora, vai ser lançado o edital este mês agora, da ordem de 18 bilhões de reais em investimentos para o setor para água e esgoto lá, a concessão do estado de Pernambuco. Então é outro investimento que nós vem. E tudo isso, repito para vocês, maior parte disso vindo proveniente de recursos do BNDES e também dos recursos da Caixa Econômica Federal. Só isso vai dar conta, pessoal? Não. Não vai dar conta. Então vamos ter que buscar o quê? Recursos como, por exemplo, boa parte, eu estou vendo aqui o time da ENGEA aqui, tem recursos aqui vindos de investidores, inclusive investidores internacionais, se eu não estou enganado, acho que investidores da Coreia, acho que são investidores da Coreia que estão investidos nisso. Então nós precisamos, pessoal, onde é que eu estou querendo chegar? Qual é a conclusão que eu estou querendo aqui chegar junto com vocês? De que se nós não buscarmos recursos de diversas fontes, de diversas frentes, nós não vamos conseguir enfrentar esse desafio. Já será muito difícil a gente alcançar até 2033. Então, primeiro, a gente precisa de ter o esforço tanto do setor público quanto do setor privado. Uma outra provocação para vocês.
Vocês acreditam que o setor privado, Sérgio, vai fazer uma adutora de 80 quilômetros para poder chegar num povoado no Nordeste do Brasil? Não fica de pé. Não é papel do setor privado fazer isso. Isso é papel do setor público. E nós não podemos, são brasileiros como todos nós. E aí eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. Pode ter gente, e existe gente no Brasil que acha que isso é uma questão menor. A gente levar para um povoado, gastar recurso, e não são pequenos, uma adutora, todos nós sabemos aqui o tamanho do investimento para fazer uma adutora. Não faz sentido levar uma adutora até aquele lugar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a pergunta que eu gostaria de fazer para essas pessoas que pensam dessa maneira. Se eu agora chegasse, se vocês saíssem daqui, todos nós saíssemos daqui agora, Sérgio, e chegasse na casa de vocês, e vocês abrissem a torneirinha lá de vocês e não tivesse uma água de qualidade. Vocês tivessem que sair lá, descer lá do prédio, lá do apartamento de vocês, ter um poço lá embaixo. E vocês têm que pegar um balde para levar água, para vocês tomarem água na casa de vocês. Vocês topam essa parada? Tá bacana para vocês fazerem desse jeito? O que vocês acham dessa ideia? Faz sentido isso? Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, que 36% da população do Brasil, 36%, não sei se alguém me ajuda aí, dos 200 e poucos milhões de habitantes que nós temos no Brasil, vivem desse jeito. Essa é a realidade do nosso país. Essa que é a reflexão que a gente precisa fazer, pessoal. Que a gente fica, aquela coisa, né? A gente lá dos ar-condicionados de Brasília, daqui de São Paulo, tomando decisão, sem conhecer a realidade do Brasil, sem nem ter testado, não ter ido lá, ver como é que de fato é essa realidade, pessoal. Mas aí eu quero avançar um pouquinho na questão de um tema que eu acho que é um tema que a gente precisa compreender dos dois lados dessa moeda, que é a questão, por exemplo, da qualidade do serviço. Muita gente tenta denegrir a qualidade do serviço por exemplo, do setor público. E aí eu quero fazer aqui uma defesa. Tem gente no setor público, Sérgio, fazendo coisa de qualidade. Cito aqui, por exemplo, exemplos como, por exemplo, o pessoal da Saneago, o pessoal lá da Sanepar, gente fazendo qualidade, com serviço com qualidade. Ou, da outra mão, gente do setor privado que não está prestando um serviço de qualidade. Como aconteceu o fato de Manaus, por exemplo, que o serviço que era prestado lá não era um serviço de qualidade e teve que se mudar o concessionário. Então, presta atenção, pessoal, que eu estou querendo dizer aqui para vocês que a gente vai precisar de todos os braços, investimentos dos municípios, dos estados, da federação. Nós vamos precisar da iniciativa privada investir fortemente. Nós vamos precisar da regularidade, da tranquilidade, da transparência, para que a gente possa atrair mais novos investimentos. Ninguém vai vir investir no Brasil, ninguém vai colocar dinheiro nisso se nós não dermos segurança jurídica a esse processo. Nós precisamos fortalecer a segurança jurídica nisso. Verificar o que o mercado pensa, para que a gente possa atrair isso. E, na outra mão, cobrar a partir das agências, aqui, a agência, a Verônica, cobrar que eles prestem o serviço daquilo que está dentro do contrato que foi estabelecido por eles. É disso que a gente está falando, pessoal. E se não for neste formato, e aí eu volto para o início dessa... Se a gente, todo mundo, se todos nós nos unirmos nisso, nós não alcançaremos essa meta. E aí nós vamos ficar com uma coisa que a gente já ouviu falar muito no Brasil, que aí quando a gente chega naquele ano, aí a gente bota mais 5 anos, a gente bota mais 10 anos, como se isso fosse, Sérgio, possível a gente admitir que um brasileiro possa viver numa condição dessa. Como se ele fosse um ser inferior. É isso que eu estou dizendo aqui para vocês, é disso que eu estou tratando aqui com vocês. Então, pessoal, dizer para vocês que nós, dentro do governo federal, e isso tem sido uma missão que o presidente Lula tem tratado isso com muita seriedade em relação a isso, junto à minha equipe, que a gente precisa fazer investimentos, não só investimentos em abastecimento de água, não só investimentos, Sérgio, em esgotamento sanitário, como também
dar resiliência às nossas cidades. Nós estamos fazendo agora, nesse momento, fizemos agora uma seleção importante de drenagem da ordem de 17 bilhões de reais, onde desses 17 bilhões, 6,5 bilhões foram só para o Rio Grande do Sul, para que a gente evite que novas tragédias como aquelas que aconteceram no ano passado no Rio Grande do Sul voltem a se repetir. Nós estamos agora, nesse momento, fazendo uma nova seleção de drenagem que vai girar em torno de mais 8 bilhões de reais, parte em financiamento, parte em recursos do Orçamento Geral da União. Temos uma seleção importante que nós fizemos de contenção de encostas, levando também novas tecnologias baseadas em soluções baseadas na natureza, para que a gente possa também, além de ter a edificações cinza, tem edificações azul, tem edificações verdes, para que a gente possa cuidar também da questão do nosso meio ambiente. Investimentos que nós fizemos de mais de 1 bilhão de reais na seleção anterior e mais 1,7 bilhão que nós vamos fazer agora nessa seleção, que nas próximas semanas nós devemos estar anunciando. Então, pessoal, acho que nós temos aqui, como eu disse a vocês, temos um grande problema, mas nós temos soluções sim, se nós colocarmos energia, se nós colocarmos recurso, se nós nos unirmos, o setor público com o setor privado, eu tenho certeza que a gente vai alcançar os investimentos necessários e as soluções para esse problema, que é um problema, que é uma dívida histórica que nós temos com o Brasil. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer por estar participando aqui dessa mesa tão importante. Sinceramente, gostaria de estar aqui até para ouvir o nosso senador, o governador Tasso Gereissati, que é uma pessoa que conhece muito do tema, foi um dos principais atores aí do processo do marco do saneamento. Mas aqui dizer para vocês que o marco do saneamento foi uma peça importantíssima, que a gente precisa fortalecer cada vez mais e fazer as atualizações necessárias para que mais investimentos, para que a gente possa dar segurança tanto para o setor público quanto para o setor privado, para que novos investimentos possam acontecer e a gente consiga cumprir a meta de 2033, tanto de água quanto de esgoto nesse país. Muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas, mas eu vou abusar aqui da minha prerrogativa, eu vou fazer as minhas perguntas antecipadamente. Mas antes, me permitam 2 comentários. O primeiro deles é que essa casa aqui tem acompanhado essa discussão sobre o saneamento já há alguns anos. Eu estou olhando a Stella Goldenstein aqui e me perguntando quem é que nos inoculou esse vírus. Eu acho que talvez tenha sido a Stella. Eu me lembro da primeira discussão que nós tivemos ainda, o ministro Gilmar esteve aqui, quando ainda estava se costurando dentro do STF a solução para o problema da titularidade dos serviços. E desde então a gente tem acompanhado esse tema e fico muito feliz de continuar a fazê-lo. E o segundo comentário que me ocorre fazer, ministro, o presidente Fernando Henrique conviveu muito com o seu pai, né? E foram aliados, tiveram embates, etc. Mas ouvindo o senhor falar e também lembrando que seu irmão esteve aqui e tal, eu vou dizer nas minhas palavras uma coisa que o presidente jamais ele usaria esta linguagem, mas isso era o sentido do que ele dizia a respeito do seu pai, que era com o Jader é papo reto, né? E ele tinha os estilos muito diferentes, mas ele tinha muita admiração por essa maneira frontal de tratar os temas, e essa percepção de que é duro, tem embate, mas se combinou, está combinado. Está combinado, né? E eu acho que ele, escutando o senhor aqui, tendo escutado o seu irmão em outras ocasiões, a gente percebe que essa carga genética foi transmitida, e acho que isso é uma qualidade, né? E gostaria de destacar isso aqui. Obrigado. 2 perguntas, e depois eu queria que quem entende mais do assunto pudesse também entrar na conversa. Uma para o ministro e outra para a Verônica. A Verônica fez a menção à existência de 107 agências, né? Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, é isso, né?
o que mostra que, digamos, tem uma pluralidade de agências e tal. Do ponto de vista, eu sei que a questão é delicada, mas eu vou te colocar essa saia meio justa, você vê como é que você lida com ela. Geograficamente, onde é que essas falhas regulatórias se situam e como fazer para ir adensando essa capacidade regulatória, né? Porque reflete uma fragmentação também dos serviços, né? Um tema que você levantou na tua última exposição aqui, um ano atrás, o tema, digamos, da regionalização dos serviços, dessa agregação de municípios. Queria teu relato, tua avaliação sobre isso. Em relação ao ministro, a minha pergunta me chamou muito a atenção o fato de que o senhor disse, na discussão sobre o PAC, eu procurei dizer claramente quais eram as prioridades. Emendas parlamentares é um problema para a sua pasta, do ponto de vista de dispersão de recursos? E como é que o senhor lida com esse tema, né? Então, vamos pela ordem, e aí vou pedir que as pessoas também se animem aqui a fazer. Já localizei 2 pessoas, Estela e mais uma pessoa, Jéssica, vocês vão me enlouquecer, eu já vi, fiz a besteira de abrir aqui, se arrependimento matasse. Vamos lá, então deixe as respostas primeiro e depois eu vou distribuindo aleatoriamente aqui. Bom, lembrando sim, são 107 agências reguladoras cadastradas na agência, ou seja, os titulares dessas agências assim, gastaram seu tempo para ir lá preencher um formulário e dizer: eu sou agência reguladora do município tal, sou uma agência intermunicipal, ou seja, eu regulo o serviço de 5, 10, 15 municípios, ou sou uma agência estadual. E lembrando que somos 27 estados da federação, mas 2 estados não têm agências estaduais. Se não me engano, Mato Grosso e Tocantins. Se eu estiver errada, a Bia me corrige, por favor. Não tem agências estaduais. Os outros 25 estados têm suas agências estaduais e temos agências municipais. Por que municipais? Porque, como eu mencionei no início, a titularidade é do município. Então, no limite, poderíamos ter 5.570 agências reguladoras, que não é o ideal. Mas, assim como o ministro mencionou que os investimentos e os indicadores mostram uma prestação de serviços dispersa, a gente também tem isso na regulação. Mesmo tendo 107 agências, nós temos mais de 2.000, algo em torno de 2.400 municípios que não têm nenhum tipo de regulação. Isso quer dizer o quê? Que existe alguma forma de prestação do serviço, seja ela direta pelo município, por meio de um departamento de obras, por meio de uma autarquia municipal, ou às vezes por meio de um contrato de programa com uma empresa pública estadual, ou eventualmente uma concessão, mas se eu não me engano, concessões, a lei já de 2007 já prevê a obrigatoriedade de ter regulação, mas tem municípios que não têm regulador. Então, quando há o serviço, e aí, como o ministro mencionou, o que é o serviço, né? Qual é o parâmetro de qualidade do serviço? O serviço é você ter água com qualidade todos os dias, 24 horas por dia na sua casa, ou o serviço é você ter possibilidade de uma vez por semana encher a sua caixa d'água com uma água não tão boa assim. Então, né, esse parâmetro de qualidade de serviço é uma das coisas que a gente tem trabalhado na agência. Mas ainda temos mais de 2.400 municípios que não têm nenhum regulador. Então, dos outros 2.000 e poucos municípios que têm um regulador, eles são regulados por essas 107 agências reguladoras. Sendo que 25 estaduais, com uma capacidade melhor, capacidade institucional, ou seja, alguma equipe técnica, com algum tipo de qualificação do ponto de vista de técnica de prestação de serviços, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de fiscalização. E lembrando ainda que a grande maioria dessas agências são multimodais ou multissetoriais, ou seja, regulam mais de um serviço, não é apenas saneamento. Geralmente é saneamento e energia e gás natural. Agora, Arcesp, saneamento, energia, gás natural, parques e outros, escolas, enfim, creches, enfim, outras atribuições também. Então, assim, as agências também são multissetoriais a nível estadual e nos casos de municípios também. Então, essa dispersão na regulação era um dos problemas identificados lá na alteração da lei. A lei de 2007 já previa a obrigatoriedade de que houvesse regulação. E por que regulação? Eu vou trazer um pouco do que o ministro Jader trouxe aqui. Nos 5 anos, né, como o ministro mencionou,
Tivemos um salto grande nos investimentos, né, nos números que o ministro apresentou, ainda, né, aquém da nossa necessidade de 900 bi para universalização, nas estimativas que a gente tem. Mas o dia seguinte, após o leilão, eu brinco assim, todo mundo gosta de ir para B3 para bater foto com o martelinho. Mas no dia seguinte, o trabalho é do regulador. É do titular, do poder concedente que assinou o contrato, de verificar se o contrato está sendo cumprido adequadamente, em todos os seus aspectos. Técnicos, econômicos, modicidade tarifária, qualidade do serviço. E o regulador é quem vai verificar se aquilo está acontecendo, e se não estiver acontecendo, vai fiscalizar, vai autuar, vai punir, vai multar. Então, o dia seguinte é do regulador, e por isso, aí no âmbito já da atuação da ANA, em todas as possibilidades e oportunidades que a gente tem tido com os governadores que estão fazendo o processo de concessão. E por que processo de concessão? Porque no momento em que você faz o edital para concessão de serviço, uma PPP, uma concessão plena, de água, de esgoto, de drenagem, de resíduos, seja lá o que for, o poder concedente tem que escolher o regulador. Então, isso é muito importante, porque a escolha do regulador, seja ele no âmbito do território do Estado ou a nível municipal, ou a lei, inclusive, prevê a possibilidade de que o titular, ou enfim, o poder concedente escolha um regulador de outra unidade da federação, a gente ainda não viu isso, mas enfim, há a previsão legal de que isso aconteça. Quando você escolhe o regulador, você está atribuindo a ele a obrigatoriedade de fiscalizar, verificar aquela qualidade dos serviços, e um ponto que eu tenho destacado com a maioria dos governadores pega um pedacinho da outorga e bota no regulador, faz um concurso, né, dá uma estrutura, compra computador, compra software, né, para a equipe poder trabalhar. Porque no dia seguinte, o papel é do regulador. E a disparidade em termos de capacidade é abissal. A gente tem visto problemas ou questionamentos em que as agências reguladoras que estão se estruturando, de um dia para o outro, passam a receber, assim, carrinhos, né, assim, toneladas e toneladas de processos de documentos de comprovação, de execução de serviços, ou, enfim, as suas obrigações contratuais, e o regulador não tem capacidade nem equipe de analisar aquilo. E aí passa o tempo. E aí até um ano que a agência reguladora não se manifesta. E aí como é que a gente faz com a revisão da tarifa? Como é que a gente faz para testar se o serviço foi prestado adequadamente ou não? Então, essa parte de fortalecer o regulador é um ponto chave, que eu entendo muito importante, porque a gente já passou, estamos passando, né, e eu acho que ainda teremos um tempo disso, de ter mais prestadores de serviços, mais investimentos. Mas o dia depois da obra feita é o serviço prestado. E quem atua no dia seguinte é o regulador. Então, é um ponto importante a gente, no limite, fortalecer esses 107 reguladores existentes, ou, eventualmente, até reduzir. Eu brinco assim que a gente tem um potencial processo de expansão, mas eu espero e vejo com bons olhos um potencial processo de redução, que se concentre a regulação naqueles que são mais capazes, têm mais condição. Porque senão a gente realmente vai poder padecer do que a gente não quer que aconteça, que é uma prestação de serviços de má qualidade, com tarifas inadequadas ou não condizentes com a capacidade de pagamento do usuário, com problemas do ponto de vista ambiental, enfim, é o que a gente não quer. Então, para que isso não aconteça, mais uma vez, assim, o regulador tem que estar atuante. Muito bom, Verônica. Ministro. Sérgio, eu acho que, primeiro, tratar sobre o aspecto da divisão dos recursos. Como é que nós mapeamos isso, né? Nós pegamos, você tem lá as informações que estão dentro dos dados, seja da agência, seja do PlanSAB, enfim, tudo aquilo onde o Sinisa, que a gente recebe as informações. Nós fizemos um cruzamento, vamos supor, por hipótese, nós fizemos aquários, né? Então, região norte. Dentro da região norte, qual é percentualmente, quanto da população hoje não tem água dentro do Brasil? X%. Então, você pega, divide o recurso percentualmente, joga naquela região e espera os projetos, abre o edital e espera que os estados, municípios apresentem
os seus projetos, né? Então você vai dividindo isso por estados pelas regiões da federação. Então, o Nordeste não come cota do Norte, o Norte não come cota do Centro-Oeste, o Centro-Oeste não come cota do Sudeste e assim por diante. O Sul. Então, eu fiz isso que eu blindei junto com a equipe para que um não viesse e houvesse o processo de concentração de recurso histórica. Se você pega a carteira, pessoal, desses 50 bilhões que nós temos hoje dentro do Ministério da Cidade, o que acontece? Você percebe claramente uma concentração de projetos em determinadas regiões. O que nós fizemos é exatamente isso. Para quê? Para que a gente possa começar a fazer o processo de equilíbrio, para que não aconteça essa discrepância de você ter 56% de média no Brasil e na região norte você tem 14%, 15%. Então, o que nós estamos tentando buscar é o quê? É aproximar as regiões para que o Brasil cresça de uma maneira minimamente equânime. Então foi exatamente essa que foi a maneira, um critério objetivo, um critério direto, sem ficar fazendo muitos rodeios em relação a isso com vocês. Sobre o aspecto das emendas, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos um problema para o Brasil de uma maneira muito concreta e real. As emendas, pessoal, eu não vou aqui fazer média com vocês, eu não sou eu não acho que as emendas são de todas elas são erradas. Eu acho que elas têm um papel importante de fazer chegar recursos em determinados lugares que nunca viram sequer um centavo por parte do governo federal. E quando você pega essa discrepância entre a divisão do bolo orçamentário do Brasil, onde a pressão maior está nos municípios, quer dizer, a maior parte do recurso fica no governo federal, aí a outra grande fatia fica com os estados e a menor fatia fica com os municípios. Só que as pessoas, pessoal, de maneira objetiva, o brasileiro ele não vive no Brasil, o brasileiro ele não vive nos estados, o brasileiro vive nas cidades. É lá na ponta que está o problema. Então, se você não compreender isso, aí, Sérgio, o que acaba acontecendo? De uma maneira meio que indireta, acaba havendo esse equilíbrio de uma outra maneira, o que não deveria acontecer, é isso que você está dizendo. Então, na verdade, o que deveria ocorrer é uma divisão mais correta dos recursos como um todo, do bolo, para que os municípios pudessem ter pernas para eles fazerem os seus investimentos e não ficar necessitando, obviamente, dessas supostas emendas. Na outra mão, para não dizer que eu não falei o todo, está faltando recurso para os grandes projetos do Brasil. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós estamos vivendo hoje um desequilíbrio. Então, por um lado, você corrige essa distorção em parte, porque os recursos não são distribuídos objetivamente como deveriam sê-los, né? Essa questão dos recursos canalizarem para os municípios, e aí há um desequilíbrio na divisão desse bolo, porque, enfim, quando você pega aí, são quase 60 bilhões de reais em emendas no Brasil, e aí você pega 60 bilhões de reais de emenda no Brasil, e aí você tem aqui para a gente poder colocar em água, em esgoto, drenagem, esse recurso, esses números aqui, então aí você vê a discrepância que existe em relação a isso, e na outra mão, você tem você tentando fazer essa divisão do bolo. Então, acho que nós temos dois problemas. Um problema da divisão do bolo orçamentário, que precisa ser corrigido. O Pacto Federativo nós precisamos discutir de novo o Pacto Federativo no Brasil. Acho que esse é um ponto central que nós temos que fazer. E no outro, se nós não tivermos... Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós não discutirmos o orçamento da maneira que deve ser feito, com responsabilidade, eu quero dizer o seguinte, as obras de infraestrutura que o nosso país precisa, lá na frente, o Brasil vai pagar a conta disso. Sabe por que vai pagar a conta disso? Porque o que significa, quando você não tem grandes projetos de infraestrutura naquilo que é necessário, eu estou falando aqui de estrada, eu estou falando de ferrovias, eu estou falando de tudo aquilo que faz o Brasil ser competitivo, enquanto nós não estamos fazendo o nosso dever de casa, os nossos concorrentes estão fazendo. E aí a gente sabe qual é o peso disso. A conta chega.
E aí os nossos produtos ficam mais caros, a gente fica cada vez menos competitivo, e isso tem um problema sistêmico para o Brasil gigantesco. Então, respondendo de uma maneira, eu não sou absolutamente contrário no todo em relação à questão das emendas, mas também não acho que essa divisão, a maneira que está sendo feita, é a maneira mais correta para o Brasil. Muito bom. Eu vou, por razões logísticas, começar aqui pela frente e vou vamos recolher duas perguntas de cada vez. Então, Stella Goldenstein aqui e depois Gessner aqui na primeira fila. Stella começa. Bom, eu tenho duas perguntas. Você parece jornalista que tem esse negócio. Eu queria fazer uma pergunta que ele desdobra em 10, Não, mas vamos lá. Mas vão ser curtas. A resposta eu não acho que é curta, porque são difíceis. A primeira é a seguinte, um dos grandes problemas nacionais é déficit habitacional. E a política mais importante que o governo federal tem aplicado é construção de novas residências. Bom, e com isso, com frequência, se o projeto é bem desenvolvido, a questão do saneamento automaticamente é bem resolvida também. Muitas vezes foram autorizadas obras em locais onde o saneamento fica muito difícil. Mas nós não temos nenhuma perspectiva de resolver o déficit habitacional com programas só desse tipo, porque a população morando em favelas, em áreas periféricas de má qualidade, é muito grande. Muitos municípios, o município de São Paulo, por exemplo, fez e está fazendo programas de urbanização de favelas, que não necessariamente implicam em novas habitações, mas em urbanização das áreas já ocupadas. Mas, bom, e se conseguiu, nos governos do Serra e do Kassab, articular isso muito bem com colocar água e esgoto. Ou seja, conforme ia sendo feito medições e projetos e licitações para urbanização de favelas, a Sabesp entrava junto para fazer a sua parte. Mas entra prefeito, sai prefeito, e isso não teve continuidade. A Sabesp só conseguiu fazer avançar esse assunto quando, para conseguir despoluir, ignorou as questões urbanísticas, digamos, e saiu fazendo colocação de água e esgoto em áreas que não estão urbanizadas, áreas de favela que continuam sendo favelas, que têm todas as mazelas de uma urbanização precária e informal, etc., mas tem água e esgoto. E conseguiu fazer isso brigando com o Ministério Público, brigando com meio mundo. Bom, Dela, minha querida, pergunta, por favor. a pergunta tem toda a razão, mas a explicação era necessária, talvez, para perguntar para vocês como vocês pretendem articular essas duas políticas de urbanização de favelas, que é uma atribuição do Ministério, e a de saneamento, que tem que, de alguma forma, caminhar juntas. Pergunta 2. Essa é específica para a Verônica. Eu começo pela pergunta. A nova lei... Começa e termina. Hã? Começa e termina pela pergunta. Bom. A nova lei define drenagem como um serviço. A minha pergunta é, como garantir procedimentos de medição e pagamento, já que o benefício é para uma população difusa e, muitas vezes, para fora das rurais, para fora das unidades de saneamento? Muito bom. Vamos colher agora a pergunta do Gessner, que fica proibido de fazer uma preleção sobre teoria do bem público, monopólio natural, etc. Não, tá perfeito. Muito obrigado aí pela oportunidade. Maravilhosas palestras. Eu admiro muito a Verônica, admiro muito o ministro. Pergunta para a Verônica é a seguinte: eu acho que a maior taxa de retorno social é realmente capacitação da regulação, e a Verônica tem feito isso de maneira admirável. Aquele ranking que o Trata Brasil faz dos municípios ajuda muito. Eu chamo de brasileirão dos municípios, porque o prefeito fica incomodado. Puxa, eu estou na zona da degola, eu estou aqui e tal, né? Ajuda. Era que está no G4. Eu queria, se a Verônica pudesse refletir sobre a oportunidade de estabelecer alguns critérios de qualidade de regulação e fazer um ranking dos reguladores, desses 107. Porque isso, por si só,
já aceleraria e daria mais sentido de urgência, porque o que eu percebo, eu acho que muitos daqui percebem isso, é que é um pesadelo a lentidão das decisões dos reguladores e muitas vezes por dificuldade, seja de recurso, disso, daquilo. Então, o ranking dos reguladores seria útil. E para o ministro, uma pergunta sobre água de reuso e mudança climática. É impressionante como nós temos, dos extremos climáticos, a seca como um grande problema. É claro, as enchentes desde logo. E um marco geral de água de reuso, de água reciclada, seria muito importante. E inserir isso, falava aqui para o Flávio Patrício, para o Papa, inserir isso no plano de resiliência climática municipal. Isso seria extremamente importante, é uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas tem feito e que eu acho que ajudaria muito, talvez, até de acordo com a fala do ministro, muito interessante, uma modelagem conjunta de água, esgoto, resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais. Isso também ajudaria bastante, mas é isso se isso valeria a pena pensar nisso. Muito bem, voltamos à mesa, Verônica e depois o ministro. Respondo todas ou... Faz um pacotão aí. Pacotão, faz um perfeito. Responde um pouco de cada Um um. pouquinho de cada, tá ótimo. Rapidamente, só tocando num ponto que a Estela comentou, eu acho que esse trabalho de investir em saneamento, mesmo em áreas irregulares ou, enfim, que ainda não foram urbanizadas ou deveriam ser urbanizadas, eu acho que a lei 14.026 traz um ponto que foi muito importante, porque ele foi debatido antes da lei do saneamento, que foi a lei do REURB, que agora eu não vou me lembrar qual que é o número da lei, mas ela é citada na lei 11.445, que ela prevê o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas enfim, havia uma insegurança jurídica enorme para investir em áreas irregulares, sejam favelas, palafitas, invasão, o nome que você quiser dar, mas enfim, áreas irregulares não se investia nem em distribuição de energia, distribuição de gás e muito menos água e esgoto. Por quê? Concessionário da distribuidora, seja Light, seja SEB, seja lá qual que for, não vai estender a rede para uma área em que, eventualmente, o poder público, no dia seguinte, vai passar a máquina e tirar todo mundo dali. Por quê? Porque ele não vai ter segurança para fazer aquele investimento e muito menos para poder cobrar uma tarifa decorrente daquele serviço. Então, durante muitos anos, havia uma insegurança para que os prestadores de serviços públicos, em geral, estendessem os seus serviços para essas áreas, sob o risco de, eventualmente, eles perderem os seus investimentos. A lei traz um conceito que eu acho bem importante, que é áreas irregulares consolidadas, e aí o conceito está lá na lei do REURB, que são áreas em que estão consolidadas há mais de 20 anos e que não há uma intenção declarada do poder público de retirar as pessoas daquela área, seja governo municipal, seja governo estadual, e que não esteja em área de risco, é um outro conceito. Se está consolidado e não há intenção de retirar, o serviço deve ser prestado. Então, a partir disso, vocês têm de rede de distribuição de energia, prestação de serviço de gás canalizado e também, o canalizado, enfim, o botijão, e também água e esgoto. Então, só esse ponto que a lei previu isso. Por quê? Porque senão você condena aquela população que está ali há 20 anos ou mais a nunca ter o serviço. Como acontece nas palafitas ou favelas ou, enfim, outras áreas. Então, acho que a lei traz esse conceito exatamente porque ou você finge que aquele problema não existe, ou você enfrenta ele, mesmo que não seja o ideal, de reurbanizar aquela área no ideal, ou enfim, o melhor possível, ou você realmente finge que aquele problema não existe para sempre, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Sobre o serviço de drenagem. A norma de drenagem que foi publicada agora pela agência, ela traz basicamente um estudo até conceitual, o que é drenagem, né? E as diversas componentes, tanto do ponto de vista de infraestrutura cinza, verde, azul, de drenagem urbana, e um estudo sobre como é que você caracteriza isso como um serviço e, eventualmente, depois como é que você cobra, né? E aí a gente tem discussões no Supremo hoje, inclusive, sobre outros serviços, sobre a não divisibilidade do serviço, como é que você cobra da população. Então, esse normativo já traz algumas visões sobre
como que no mundo, eventualmente, você cobraria, então, quanto que chove na área não impermeabilizada da sua propriedade, daí você consegue medir, ou então uma proxy com consumo de água, enfim, tem várias formas que estão previstas, são possibilidades, ainda não tem um martelo batido sobre como cobrar, e a gente fez uma contratação de um estudo jurídico sobre, eventualmente, como é que você caracteriza essa possibilidade de cobrança e quem paga, né? Então, está em desenvolvimento, a gente ainda não tem... a primeira norma, ela só traz a parte mais conceitual sobre o serviço de drenagem e como é que seriam esses serviços e as infraestruturas associadas a esses serviços e a possibilidade de, eventualmente, numa concessão de água e esgoto, você incluir serviço de drenagem, seja em contratos existentes, seja em novos contratos, os existentes por meio de aditivo, e a parte de como cobrar e como dimensionar o custo de uma tarifa de um serviço de drenagem. A gente está nessa fase de desenvolvimento, está na nossa agenda regulatória, acho que para 2026. Final de 2026, a próxima norma de drenagem. E, professor Gessner, o ranking, né, do Trata Brasil, ele, até gostaria de destacar um ponto aqui, gente, o Sinisa e o SNISE, agora o Sinisa, né, que eu acho que o Ministério tem feito um trabalho incrível. Às vezes a gente olha os dados e fala assim, poxa, mas o dado do município, assim, não tem nada a ver com a realidade, enfim, a gente critica, né, eventualmente a não completa fidedignidade do dado, mas dizer, assim, que é uma base de dados que, eventuais problemas que ele tem, ela é ótima, porque a gente tem algum dado. A maioria dos países da América do Sul não tem nenhum dado. Então, assim, por problemas que ela tem e, eventualmente, que estão sendo sanados e aprimorados, é uma base de dados, assim, sensacional, porque ela nos dá um norte, nos dá um indicador sobre onde estão os melhores ou os piores indicadores de prestação de serviços com homogeneidade, né? Não é cada município que tem essa ideia, hoje eu vou medir isso, amanhã eu vou medir aquilo e com métricas diferentes. Não, é uma métrica única, os mesmos indicadores para o Brasil todo, tamanho de um continente gigantesco, 212 milhões de habitantes. Então, assim, por todos os problemas que ela tem, mas ela é muito boa e permite o ranking dos 100 municípios no saneamento do Brasil. E quando a gente fala do ranking das agências reguladoras, a gente está na etapa, professor Gessner, de fazer a verificação da adesão das normas pelas agências reguladoras infranacionais. Então, são 3 etapas por ano, então, até maio a gente disponibiliza o que deve ser verificado, até agosto as agências infranacionais nos prestam informações e até dezembro a gente publica quem está aderente ou não a cada uma das normas. Cada uma tem o seu cronograma, mas enfim, está no nosso site. Esse ano a gente está fazendo verificação de 6 normas de referência, agora em 2025, e elas são, ou seja, a gente publica a norma, dá um período de adaptação e né, de assimilação e depois a gente faz a verificação. E o ideal era que a gente tivesse esse ranking das agências, é o que a gente quer fazer, com todos os riscos que tem, né? Assim, a agência tipo AAA lá no rating e aquela que não tá tão boa. Porque, obviamente, que ninguém quer ter uma agência ruim, todo mundo quer ter uma agência boa. Mas o grande objetivo disso é mostrar, primeiro, que é possível, né? Fazer adesão às normas de referência e, eventualmente, assimilar os seus conteúdos, mas, principalmente, que esse indicador, esse indicativo de ter uma boa agência ou uma agência que seja capaz de regular adequadamente aqueles serviços, que ela sirva até para uma luz para as outras agências, eventualmente, ou fazerem convênios de cooperação entre agências para cooperarem na prestação de serviços, ou que um poder concedente fale, poxa, eu sou um município do Mato Grosso, mas a agência top no ranking da ANA, que é a Arcesp, ou, enfim, ou Arçai, enfim, Minas, qualquer uma delas. Eu vou escolher essa agência para regular o meu serviço. Esse é o objetivo. Ministro. Primeiro, responder aqui ao questionamento da Estela. Estela, de fato, a questão da urbanização voltou a ser uma prioridade dentro do Brasil. E nós concordamos integralmente da importância dela, porque ela é muito mais ampla. Porque nós fizemos 10 seleções nesse último PAC que nós realizamos, né? Teve abastecimento de água, teve drenagem, teve abastecimento, teve esgotamento sanitário, você teve diversas frentes disso aí. E teve uma que é a integração de todas essas obras, junto com as obras do Minha Casa Minha Vida,
que nós estabelecemos na questão da urbanização de favelas. Nós fizemos uma seleção da ordem de 5,3 bilhões de reais para fazer esse processo, fora a carteira que nós temos hoje dentro do Ministério das Cidades para o tema da urbanização de favelas. O problema hoje, Estela, que nós temos encontrado na questão da urbanização é, obviamente, a complexidade dessas obras. São muito complexas. Você agir e lidar dentro de uma favela não é simples como você fazer uma obra, uma nova obra que você vai chegar e fazer um processo de canalização, você vai fazer um sistema de abastecimento de água, enfim, você fazer um processo de complexidade. Você tem que ouvir a comunidade, você tem que fazer um trabalho social muito forte, respeitando as particularidades de todas essas comunidades. A solução que vale para uma favela aqui em São Paulo não é a mesma solução, por exemplo, que uma cidade amazônica, como é Belém, como é Macapá, como é Manaus. Por exemplo, lá, a característica é nossas favelas lá na região norte, são favelas que são construídas em cima de rios, de braços de rios. Aqui são em cima de montes. Enfim, então, a característica é uma característica absolutamente. Você vai encontrar alguma coisa parecida com isso aqui na região de Santos, parecida com a nossa realidade lá da região norte. Então, quer dizer, dentro de um mesmo estado, nós estamos falando de duas características absolutamente distintas. Como é que a gente vai fazer a urbanização de favelas lá em Santos, São Vicente, é absolutamente diferente de você fazer aqui numa favela aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, você precisa compreender isso. Então, o governo, quando fez a distribuição dos recursos do PAC, nós tínhamos cerca de 60 bilhões de recursos, ele exatamente separou um pedaço disso, né, que são esses, mais ou menos, um pouco mais de 10%, ou 10%, vamos dizer isso aí, um pouco menos, perdão, de 10%, você jogou para a questão da urbanização disso aí, contendo obras dessas obras, de tudo isso que você está falando, obra de habitação, obra de canalização, obra de abastecimento de água, obra de esgotamento sanitário. Puxando um pouquinho para aquilo que você falou ainda há pouco da questão do Minha Casa Minha Vida, de fato, essa sua observação ela é muito pertinente, ela é muito importante. Inclusive, de uma conversa, de um diálogo, o presidente Lula está muito preocupado com esse diagnóstico que foi feito pelo IBGE da ausência de banheiros, fundamentalmente na zona rural do Brasil. O nosso problema, nós temos problemas de banheiro aqui nas áreas centrais do Brasil, né? Mas fundamentalmente o problema do banheiro está localizado na zona rural do Brasil. Então, por exemplo, eu tenho discutido isso com ele, que quando você traz a solução, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida Rural, junto você está trazendo o banheiro. Então, com isso, a gente está diminuindo sensivelmente o número, que é um número importante, de ausência de banheiros nas regiões rurais do Brasil. Quando você trata uma urbanização de favelas, que é onde está eminentemente concentrada a questão da ausência de banheiros no Brasil, nas áreas urbanas, e são nas nossas favelas, você também está atendendo isso quando você coloca o Minha Casa Minha Vida dentro de uma obra dessa de urbanização. Porque quando você tem que desmobilizar, por exemplo, as palafitas de um canal, você tira aquelas famílias dali, coloca elas num determinado momento no aluguel social. Quando a casa está edificada, pronta, essa pessoa vai morar lá. Uma outra solução também, em contrapartida a isso, que nós fizemos agora aqui, no município de São Paulo, aqui, que foi a questão lá da favela do Moinho, que nós criamos um novo modelo, uma nova modalidade dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso foi criado agora por nós, à frente do Ministério das Cidades, que é o que a gente chama de compra assistida, que é o que a gente está fazendo, que é uma coisa que a gente quer estabelecer, ô Sérgio, na questão tanto da urbanização de favelas, a gente quer fazer isso, quanto na questão também dos eventos climáticos extremos. Por quê? Porque deu certo no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma referência, nós já entregamos, Sérgio, no Rio Grande do Sul, 5.000 casas já foram entregues às famílias do Rio Grande do Sul. 5.000. E não é entregue mais, porque tem municípios que foram afetados por aquele evento climático que não tem casa disponível para comprar. Mas nós disponibilizamos para as famílias R$200 mil para que as famílias encontrassem aonde elas quisessem morar dentro de todo o estado do Rio Grande do Sul. E com isso a família escolhe onde ela vai morar. É o caso que nós estamos querendo estabelecer na urbanização.
Então, o município, o Estado, fica responsável pelo aluguel social e, se tiver um imóvel pronto imediatamente, a família compra o imóvel e ela já está morando no imóvel imediatamente em relação a isso. Então, são inovações que nós estamos tendo que fazer, pessoal, porque, como eu disse, as realidades elas vão mudando. Todo dia tem um novo desafio e você tem que se adaptar a esse novo desafio que está se estabelecendo, que está se apontando. Mas eu sou absolutamente favorável à questão da urbanização, tanto que nós fizemos essa seleção, uma seleção importante que nós fizemos. Nós estamos mantendo as obras todas que nós estamos fazendo, mantendo ela com recursos para que essas obras não parem. Nós também aperfeiçoamos a urbanização, Estela, também chamando para que todos os atores do governo federal, Sérgio, participem desse processo, e não só o Ministério das Cidades, porque o que acabava acontecendo, Verônica? Você fazia uma obra de urbanização, aí vinha o Ministério da Educação e construía uma escola naquela favela sem conversar com o Ministério das Cidades. O posto de saúde, a gente tinha uma obra de urbanização sendo feita e o Ministério da Saúde não tinha nenhum diálogo com o Ministério da Cidade para saber onde é que deveria ficar o posto de saúde. Aí o Ministério do Esporte fazia uma obra sem conversar. Quer dizer, é uma obra do governo federal, uma obra importante, que modifica toda uma região e ninguém se conversava. Então nós criamos um conselho, onde, a partir da hora onde houver uma obra de urbanização de favelas, todo mundo, todos os ministérios que têm obras naquele ambiente, naquela área, tem que conversar, dialogar para que a gente possa discutir e o projeto seja um processo integrado e não obviamente, cada um tratando do seu quadrado. E aí, espero ter respondido o seu questionamento, Estela, mas se tiver alguma outra, eu estou aqui à disposição para a gente poder avançar no tempo. Aqui, respondendo ao professor Gessner, nós estamos nesse momento, professor, inclusive capitaneado pela doutora Fernanda, em diálogo com o pessoal da Casa Civil, a questão do reuso já está na Casa Civil, já as nossas avaliações, as nossas opiniões já estão em estudo para que a gente possa tratar e ver quais são aí, onde é que a gente concorda, onde a gente discorda, para que a gente possa apresentar o nosso projeto em relação à questão do reuso das águas. E falando especialmente, nós criamos agora, a seleção vai ser feita já agora, de abastecimento de água rural, exatamente para responder, onde nós levamos que abastecimento de água rural no Brasil não pode ser uma obra só para levar água. Tem que ser do mesmo jeito que drenagem está na questão da resiliência, está na questão da adaptação climática, do mesmo jeito que contenção de encosta tem que estar na questão da prevenção. Quando a gente está falando dos deslizamentos, nós temos que também colocar o abastecimento de água rural também no segmento de prevenção. Por quê? Porque nós temos visto, ano após ano, regiões que nunca tiveram problema de seca extrema acontecendo, como, por exemplo, na minha região amazônica. Como é que a gente podia imaginar que uma pessoa na Amazônia teria que andar 10 quilômetros para pegar um galão de água? Essa é a realidade que está acontecendo na Amazônia. Esse ano não aconteceu, mas no ano passado aconteceu e no ano anterior aconteceu também. Então, como é que se a gente não se antecipar, nós não temos que fazer uma obra, prevenção a gente faz no momento a obra, no momento para a gente prevenir, não no momento de emergência, como é o que estava acontecendo. Então, nós levamos professor Gessner, nós levamos essa opinião para a Casa Civil topou de colocar a prevenção dentro do Ministério das Cidades, se situava na drenagem e na contenção de encosta. Nós incluímos drenagem, contenção de encosta e também no abastecimento de água rural. E por último, Sérgio, que eu tinha esquecido isso de citar, que eu falar sobre debêntures, que é um outro tema muito importante que eu esqueci de citar, que é para a gente poder encontrar recursos para poder fazer financiamento disso que a gente está falando aqui. Só para vocês terem uma ideia, nós liberamos no Ministério das Cidades cerca de 64 bilhões de reais em debêntures, sendo que desses 64 bilhões já foi captado para investimento em água e esgoto no Brasil, já foi captado 34 bilhões de reais para poder fazer. Então, como eu disse para você, Sérgio, a gente tem que buscar o maior número de possibilidades para trazer e atrair mais recursos para a questão do saneamento no Brasil.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, ministro, que me chegou aqui pelo WhatsApp, porque ela tem diretamente a ver com essa questão, digamos, de integração de vários vetores na área, digamos, água, esgoto, drenagem. Né? Uma pergunta específica do João Arenstein, que está aqui conosco, que é uma pergunta sobre o entrosamento entre o Ministério das Cidades e o Ministério de Desenvolvimento Regional em torno do programa, um programa com água doce, de sistemas de dessalinização de água no semiárido nordestino. Né? É muito bem dividido dentro do governo federal aquilo que são as atribuições do Ministério da Integração, né, e o Desenvolvimento Regional. Nós todos buscando, obviamente, atuar dentro daquilo que é a atribuição de cada um. O processo de dessalinização, como você bem disse, está dentro do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Nós temos outro ministério que trata da questão das cisternas, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, também trata da questão das cisternas. Nós, dentro do Ministério das Cidades, nós estamos levando abastecimento de água e a gente foca em outras frentes, né? A gente foca em diversas razões. Por exemplo, aí você levar um chafariz para uma região como essa, de você fazer um microsistema de abastecimento de água, você levar a caixa para poder distribuir, levar o encanamento e levar a água para todos eles. Então, nós temos dentro do governo federal diversas frentes, porque, como eu disse a você, o Brasil é um continente. E as soluções para as regiões, elas estão difusas. Como eu disse a você, a solução para a região Nordeste não é a mesma solução da região Sul. Da região Sul não é a mesma do Centro-Oeste. Então, você tem que, a partir dos seus diversas atribuições, a partir dos seus diversos ministérios, você tem que ir buscando alternativas e soluções, porque, ao final e ao cabo, o que nós queremos? É que as pessoas possam ter uma água de qualidade dentro das suas casas. Muito bem, nós temos tempo aqui para mais uma rodada de captação de perguntas. E você foi o primeiro a levantar, eu não esqueci de você. Vamos captar, digamos, tem tempo aqui para captar mais uma ou duas. A gente faz mais uma aqui, alguém mais? Acabou? O que é? Acabou, é para terminar isso? Porque ele tem que sair. Não, mais uma ali, deixa o rapaz, ele levantou a mão ali, a Carol é muito disciplinadora. Não, eu já passei, eu me identifiquei com a Carol, porque quantas vezes eu disse esse negócio, o presidente Fernando Henrique generosamente dizia, não, eu gostaria de continuar, e a gente fica com uma cara, não é, Carol? Eu sou disciplinado, Sérgio. Eu sou muito indisciplinado, Sérgio. Então, tem mais uma. Bom, tem espaço. Tá bom. Ministro, diretor, muito obrigado pela oportunidade. Já que falamos em eventos climáticos... Se identifica, por favor. Sim, senhor. Meu nome é Rafael Cordovil de Souza Almeida e eu vim do Rio de Janeiro, onde não está tão frio quanto São Paulo. Essa casa aqui, muito obrigado pela oportunidade, agradecendo a casa, a fundação também, lembrando também a Fundação, né, da ex-esposa do presidente, tá bom? Por favor, ministro e a mesa, falando de evento climático, eu gostaria de saber o que o Brasil poderia aprender com o Japão, no caso, controle também de questão de águas, mas também de resíduos nucleares e radiológicos, com o caso de Fukushima. E aproveitando a ocasião dos 130 anos das relações internacionais entre Brasil e Japão, já que a princesa do Japão esteve no Brasil, mas também aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Podíamos ampliar para a questão, digamos, de resíduos sólidos e tal, né? Aqui... Sou o Fernando Ninja, do Ninja Advogados. Ministro, infelizmente, parece que a conta da falta de planejamento a gente já está pagando. Suponhamos que o senhor fosse eleito presidente da República na próxima eleição, que 3 medidas o senhor teria para trazer esses trilhões de dólares para resolver os problemas básicos nossos? Muito bem. Kluck também... Não, mas temos aqui antes. Obrigado, ministro, obrigado pela oportunidade. Meu nome é César Sanches, eu trabalhei na B3 como head de sustentabilidade e lá trabalhei num projeto das ações verdes, que é um projeto de transparência, de você trazer mais acesso à informação. A primeira empresa a receber o selo foi a Sabesp, mas a minha pergunta vai na direção de capital markets, né? O senhor mesmo acabou de mencionar debentures
eu queria ouvir um pouco mais da sua visão sobre como atrair mais capital, já que a gente precisa de centenas de bilhões de reais, e qual é o papel que o setor financeiro pode ter com transparência, instrumentos financeiros. Tem alguns programas que eu acho, o senhor mencionou o BNDES, Caixa, eu acho fantástico. Tem o EcoInvest, que talvez seja um marco em termos de usar capital público para mobilizar o privado. E se a gente puder ouvir um pouquinho mais da sua visão, eu agradeceria. Obrigado. Muito bem. Kluck, ó, já estamos... Ah, não, terminou aqui. Já terminou, desculpa. Aí você é da casa, eu posso dizer com toda clareza. Não, terminou. Deixa ele falar, vai. Carol, você vê que também eu fui desmoralizado. Minha autoridade aqui... Ele é meu funcionário, ministro. Se o senhor me mata aqui... Olha, pronto, eu vou desautorizar o seria ministro. sobre uma dúvida sobre a questão do planejamento. Quando você falou atendimento a populações remotas que merecem atendimento digno e o Estado tem que levar, qual é o critério que se usa para realmente dar o gatilho para grandes obras, né? Porque a gente fica imaginando aquela obra enorme que vai atender pouca gente, economicamente o Estado gastou muito dinheiro, depois até para manutenção é difícil. Será que tem soluções mais baratas, por exemplo, poços artesianos abastecidos com bombas de energia solar, né? Como é que o Ministério trata essas questões para otimizar, né? Porque a iniciativa privada faria vários cálculos para ver se tem retorno ou não. E o Estado tem que atender a população, mas também de uma forma economicamente viável. Como é que fica essa questão? Muito bem. Acho que a maioria é para o ministro. Acho que ele perguntou da questão do Japão, acho que perguntou para nós dois, né? Você quer que eu fale primeiro? E ampliar para a questão também de resíduos sólidos e tal. Você é a dama. Bom, obrigado, ministro. Sempre muito cavalheiro. Obrigado, ministro. Acho que o Japão, acho que tem um ponto bem interessante que... Entre tantos, né? Mas, enfim... a parte de resíduos sólidos, um ponto importante que eu ouvi alguns palestrantes japoneses falando, que há mais de 100 anos eles têm uma política de educação, ou seja, no primeiro momento, de mudança da cultura da sociedade japonesa, mas depois de manutenção dessa cultura, de produzir a menor quantidade de lixo possível, e aquele lixo que é produzido, você dá destinação final praticamente no mesmo dia. Então, Basta lembrar Belo Horizonte 2014, Copa do Mundo. Se foi Belo Horizonte ou Maracanã, eles terminaram de torcer e recolheram todas as coisas. Desculpa te interromper, Verônica. Não, é isso, né? Eles dão esse exemplo, acho que no mundo todo e localmente, assim, no país deles também. Então, essa questão, assim, de você tentar produzir o menos possível e aquilo que você produz dá a destinação final adequada no mesmo dia. Porque não tem território, né? São 4 ilhas, 4 grandes ilhas, enfim, não tem área disponível para fazer um grande aterro sanitário para, eventualmente, dispor os resíduos sólidos ali durante décadas. Então, você elimina ao máximo o resíduo, geralmente por incineração, e o que sobra da incineração, sim, vai para um aterro sanitário controlado, que você cuida ali, enfim, durante a vida útil do aterro. Então, a parte de resíduos sólidos, eu acho que é uma mudança cultural. E o ponto importante que os palestrantes, na palestra que eu assisti, falaram, é que todos os anos eles fazem uma campanha de educação para toda a sociedade japonesa. Ou seja, mesmo eles já tendo, da criancinha, né, desde que nasceu, vai para a escola, já aprende que produz pouco lixo e o que produz tem a destinação certa, de separação entre reciclável, não reciclável, etc., mas eles nunca deixam de fazer a campanha de educação ambiental nesse aspecto. Por quê? Porque se deixar de fazer, vai ser uma geração que não vai ter essa cultura, né? Os adolescentes ali de 13, 14, 15 anos vão deixar de ter aquela cultura, então eles têm essa campanha há mais de 100 anos. E um outro ponto importante que eu acho que a gente precisa aprender com os japoneses é que o Japão, incrivelmente, a quantidade de chuva no Japão é muito mais intensa do que em várias outras regiões do planeta. A quantidade de metros cúbicos centímetros cúbicos de água que chove no território das 4 ilhas ali é de um volume tão grande que eles têm, há décadas ou há centenas de anos, se preparado para lidar com enchentes de forma muito sistemática, né, japonesa. E eles têm separado em todo o território, praticamente de todas as grandes cidades, as marcas de cheia e os alertas precoces para
Choveu, então assim, eles têm modelagens por satélite lá que mostram a formação das nuvens naquele momento, 24 horas por dia, então, tem uma nuvem mais ou menos com essa característica, então aqui vai chover. Se chover aqui, alaga até tal rua. E a pessoa que mora naquela rua sabe, vai ter uma lâmina de 20 centímetros de água, então não preciso sair de casa. Mas se for de 1 metro, eu preciso sair de casa. Então todo mundo já sabe disso. Por quê? Porque eles estudaram, mapearam todo o território e tem as áreas em todas as cidades com esse mapeamento muito objetivo, dizendo essa área de risco de alagamento com tal lâmina d'água inunda ou não inunda. Tem regras construtivas para cidades, expansão, construção de prédios, de casas. Você só constrói com aquele padrão construtivo, porque tem que ter, assim, é uma área de risco de alagamento, não tem como realocar, vamos dizer assim, 100% daquela população. Tendo aquele risco, você tem que ter uma solução construtiva que te permita ter um segundo andar em que a pessoa poderá ficar resguardada, considerando as séries hidrológicas que eles têm. Então, assim, tecnologia, capacidade de processamento de dados, medição, então, assim, eles medem tudo há décadas, há centenas de anos, então eles sabem quanto chove em cada centímetro do território deles e os impactos dessas chuvas em termos de como é que elas afetam a atividade produtiva e a população, e as medidas de alertas precoces para orientar a população sobre o que fazer caso chova aquilo que está se prevendo que chova. Então, é dado, ciência e ação pragmática para resolver as questões. Maravilha. Ministro. Quero acrescentar, acho que tem dois exemplos que acho que são muito fortes dessa questão do Japão. Me surpreendeu, um dia eu recebi o embaixador do Japão lá no Ministério. E ele foi levar duas questões muito pontuais, que mostra exatamente a visão do governo japonês e da cultura japonesa em relação a isso, que é uma coisa que o Brasil precisa avançar em relação a isso. A primeira foi eles trazendo para nós, diante dos cenários que a gente tem tido de eventos climáticos extremos cada vez mais fortes, soluções que estão sendo aplicadas na questão de contenção de encostas lá no Japão, que a JICA, que sempre teve uma tradição muito forte de investir em obras de infraestrutura no Brasil, que o foco da JICA neste período agora seria a questão da prevenção. Por isso, eles estavam buscando o Ministério das Cidades para poder tratar exatamente sobre isso. E aí trazendo soluções fantásticas em relação a isso, soluções que já estavam dialogando com municípios, com estados, para poder trazer essas soluções para o Brasil. E aí se encadeou uma conversa que eu achei extraordinário. Fiquei absolutamente chocado com a seriedade com que as coisas são tratadas naquele país. E eles dizendo o seguinte, eu disse, ministro, vocês estão sofrendo com esses eventos climáticos extremos agora com mais força. Nós sofremos a vida inteira. Então a gente não tem direito a não cuidar disso. Nós vivemos em cima de uma placa tectônica, terremoto para nós e maremoto isso é a coisa mais comum que existe. E a gente decidiu tratar isso de uma maneira que é o seguinte, a partir da escola e a partir das crianças. Ouçam bem, a partir das crianças. Quando acontece um evento climático, seja um maremoto, um terremoto, quem mobiliza a comunidade são as crianças. Quem orienta as famílias de como devem proceder são as crianças. Os professores têm uma aula que eles dão a essas crianças e eles ensinam as crianças, e as crianças, na hora que vai acontecer, são elas que façam o motor, junto aos pais, aos idosos, à comunidade, de como é que a comunidade, se acontecer aquele evento climático, como é que a comunidade deve reagir. Olha que coisa interessante. E aí, nosso ministério, como ministério que cuida da prevenção, tive um diálogo com o ministro Camilo Santana, para que nós mapeássemos no Brasil quais são os polos, onde são os centros mais graves, Sérgio. Como o nosso país é um país continental, diferentemente do Japão, com uma população do tamanho da nossa,
Então, o que eu disse? Nós não teríamos recursos para fazer uma matéria, até porque talvez fosse até um recurso desnecessário, que nós fizéssemos uma matéria para que nessas áreas mapeados, onde são os maiores eventos climáticos, onde é que mais acontece evento climático extremo no Brasil? Naquelas cidades, seria obrigatório nas escolas dar aula igual como é o modelo japonês. E aí falamos com o Ministério, incluímos nessa discussão também o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que pudesse ser feito isso junto com o Ministério da Educação. Então seria uma ação do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério das Cidades, do Ministério da Educação, para que a gente pudesse fazer isso. E isso está começando a ser implementado no Brasil a partir desta experiência do Japão. Então eu acho que a gente tem muito a aprender com o Japão, muito. Acho que o Japão ele é uma escola importante, e tem essa ligação muito forte do Japão com o Brasil, e acho que a gente precisa fortalecer cada vez mais essa relação entre o Japão e o Brasil, que espero poder ter respondido a sua pergunta, Rafael. Aqui, avançando aqui, responder a pergunta do Fernando, certo? Fernando, eu primeiro dizer a você que você me deu uma... Você quase eu fiquei assim perguntando, como é que eu vou responder, eu como auxiliar do presidente Lula, eu vou responder eu sendo presidente da República. Mas se eu vou inverter um pouquinho só a sua lógica da sua pergunta e dizer o seguinte: se o presidente Lula me perguntasse, ou qualquer outro presidente me perguntasse em relação à questão da captação de recursos, eu acho que a gente precisa, primeiro, acho que o ponto central disso tudo é compreender o papel de cada um nesse jogo. Acho que nós temos que aqui ficar claros aqui, de que não há recursos nem num lado e nem no outro suficiente para dar conta desse investimento de quase R$1 trilhão para a questão do saneamento do Brasil. Então nós temos que somar os esforços. Então os estados, os municípios e o governo federal precisam estar unidos e investindo continuamente, sem soluços. E aí faço uma provocação para vocês, sem soluços. Porque se vocês pegarem os últimos 4 anos, o investimento do governo federal em abastecimento de água, em drenagem, em esgotamento sanitário foi 0. 0. Faltou recurso, inclusive, para manutenção de obras paralisaram por falta de recursos. 0. Então, como é que nós, Fernando, um Brasil que precisa de R$1 trilhão e tem uma meta de 2033, pode ficar 4 anos sem investimentos em saneamento por parte do governo federal, que é onde ficam, como eu estava dizendo a vocês, a maior parte dos recursos do Brasil estão concentrados no governo federal. Essa é a primeira coisa. Não podemos ter solução de continuidade nesse processo de investimentos. Nós não podemos Então nós temos que continuar firmes nisso, porque se nós continuarmos firmes, já será difícil. 2, nós precisamos ter segurança jurídica. Segurança jurídica. Esse é um tema fundamental. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O setor privado não vai colocar dinheiro se ele não tiver certeza de que ele vai ter retorno naquilo. E de que o dinheiro dele vai estar em risco. Não existe isso. Eu sou da iniciativa privada, pessoal. Eu vou botar meu dinheiro se eu achar que eu vou ter risco de eu perder meu dinheiro? Então tem que ter segurança jurídica. O Brasil precisa dar, se quiser de fato, que mais recursos. E eu quero dizer para vocês que aqui no Brasil, todos os países que querem fazer investimento, a China, a França, a Suíça, Estados Unidos, querem investir, querem trazer recursos para cá para fazer investimentos, fundamentalmente na área de saneamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Sérgio. O cara vai colocar dinheiro aqui se ele não tiver segurança jurídica de que aquele dinheiro vai retornar? Não vai. Então nós precisamos dar segurança jurídica para quê? Para que novos investimentos venham para cá, para dentro do nosso país. Mas na área do saneamento, quer dizer, claro que tem, do ponto de vista mais sistêmico, é possível identificar riscos de a segurança jurídica, mas na área do saneamento, se houver alguma tecla que é preciso bater para aumentar o grau de segurança do investidor externo? Eu acho que sempre pode. Eu acho que, Sérgio, eu acho que a gente sempre pode melhorar. E a gente sempre melhora se a gente tiver diálogo.
Acho que a gente sempre pode melhorar e acho que a gente precisa ter diálogo, até porque a vida ela é muito dinâmica. O dia a dia é muito dinâmico. E, por último, Fernando, é o governo estar facilitando soluções. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para você, Fernando, de soluções que o governo tem que ter liberdade. Esse contato, o governo não precisa ter constrangimento se for dentro da tese republicana, se for dentro da transparência e dentro do republicanismo, a gente precisa tratar. Eu vou mostrar para você de uma maneira objetiva. Eu recebi uma ligação do governador de Sergipe, do governador Fábio Mitidieri e do senador Alessandro Vieira. Os dois me ligaram. Nós tínhamos, o Brasil permitia, para a nossa legislação lá do Ministério da Cidade, que nesses investimentos que estão sendo agora, pudesse ser captado até 50% a captação de recursos a partir das debêntures. E 50%, Fernando, não ficava de pé, como algumas dessas concessões não tinham ficado de pé por conta disso. E aí eu recebi uma ligação deles pedindo que a gente elevasse de 50%, que nós aumentássemos o valor da possibilidade de captação de debêntures. E aí nós voltamos para dentro do Ministério, estudamos um valor que nós pudéssemos fazer o processo disso e elevamos esse valor para 70%. E isso, o que aconteceu? Isso permitiu o sucesso da concessão de Sergipe. Então você tem que ter liberdade. É por isso que eu digo para você, se a gente, aquela coisa, tem sempre o que melhorar. Tem sempre o que fazer. E, por último, acrescentando, aí já respondendo aqui, vou pular, já volto para a sua pergunta, vou pular para a pergunta. Deixa eu dizer uma coisa para você, Gluck. Eu sou daqueles que eu tenho os dois lados da moeda com muita clareza. Do mesmo jeito que eu sou enfático em dizer que o setor público não tem que fazer caridade, a não ser só quando trata da questão social, enfim, aí, por exemplo, aqui o Itaú, né? O Itaú tem a Fundação Itaú, aí nessa hora ele cuida, mas na hora de negócio, business, é business, puro. Aí a gente não pode exigir que o setor privado tenha prejuízo. Mas não é função do serviço público ter lucro. Isso não é função. A função do serviço público é cuidar das pessoas. Tem que ter lucro nisso. Você não tem mais direito, aqui em São Paulo, de ter uma água de qualidade do que uma pessoa que mora no sertão do Ceará. O mesmo direito seu é o direito dele. E é função do Estado atender isso. Então, como eu disse a vocês, cada um na sua. O Estado fazendo os investimentos para poder atender a todos os brasileiros. E o setor público tendo segurança jurídica para que ele possa fazer os investimentos, que isso não cabe na minha avaliação. Aí o serviço público, no meu entender, aí o setor privado é quem tem que fazer esses investimentos. E, por último, já abusando aqui da boa vontade do Sérgio aqui, não, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Carol, a doutora Fernanda, elas são muito disciplinadoras comigo. Elas estão o tempo todo... Quando eu digo assim, eu não tenho direito a bater um papo, pelo menos, assim, o tempo todo bem. É só... Eu responder aqui ao... César, aquilo que você... Falando para você de uma maneira, né? E aí eu já pego um pouquinho essa alteração que nós fizemos na questão das debêntures, né, saindo de 50 para 70, exatamente para que a gente possa atrair mais recursos para dentro do setor de saneamento, e acho que isso é uma das ações. Nós precisamos da celeridade nisso para que mais recursos e mais investimentos possam acontecer. Outra mão que a gente precisa cada vez mais é resolver essa questão de taxa de juros em termos tanto do recursos do BNDES quanto do FGTS, para que a gente possa incentivar para que mais recursos possam ser canalizados para dentro da... não acho que tenha... O BNDES e a Caixa não precisam ter prejuízos. Acho que eles têm que ser justo só, essa conta precisa ser justa em relação a isso. Mas nós temos que facilitar para que mais recursos, seja do FGTS, seja do BNDES, possam ser canalizados para esses investimentos que a gente está discutindo aqui. E isso tem que ser feito tanto para o setor público quanto para o setor privado. Quando você tem ações como, por exemplo, o pró-saneamento,
que você traz isso para você dá ao direito, por exemplo, aos SAIs de fazer os investimentos a partir de um recurso pequeno, né? Quer dizer, você tem um juros de 8% ao ano, 20 anos de 20 a 30 anos para poder pagar esse financiamento com uma taxa de juros de 8% ao ano, com 4 anos para você de carência, né, para você fazer pagamento da primeira parcela. Então, o governo federal tem que estar o tempo inteiro bolando soluções como essas para que a gente possa facilitar para que mais recursos possam ser canalizados para dentro, obviamente, do mercado de saneamento, porque, como eu disse para você, é só dessa maneira, se a gente somar, todo mundo somar os esforços e facilitando esses investimentos para que haja mais captação de recursos, é que a gente vai conseguir alcançar esse número, que é um número significativo para qualquer lugar do mundo, que esses 900 bilhões de reais de investimentos, aí, sendo que 356 são só para abastecimento de água e esgotamento sanitário. Eu espero poder ter respondido à altura ao seu questionamento. Ministro, Verônica, muitíssimo obrigado meu nome pessoal, sobretudo em nome da Fundação, pelo entusiasmo com que vocês enfrentaram as perguntas aqui e a disponibilidade de participar dessa conversa. Espero retomar esse assunto com vocês o mais breve possível. À disposição. Grande abraço. Muito obrigada.